Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Nesse vídeo você obter todas as informações do ataque ao hospital em Gaza, e no final do vídeo uma mensagem de Deus para os nossos corações. Por gentileza, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, e nos fortaleça deixando o seu like. Israel em guerra. Ataque ao hospital, mais de 500 mortos. As Forças de Defesa de Israel afirmaram nesta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, que o hospital, alvo de um ataque na faixa de Gaza, não foi diretamente atingido pelo bombardeio. Os militares acusaram ainda o Hamas de inflar o número de vítimas. Centenas de pessoas morreram no ataque contra o hospital. Conforme as autoridades palestinas, o Hamas disse que o bombardeio partiu de Israel. Já o governo israelense afirmou que a instituição foi atingida por um foguete da Jihad Islâmica. Imagens aéreas divulgadas pelos militares mostram a área do hospital antes e depois do ataque. Segundo a defesa de Israel, não há sinais visíveis de crateras ou de danos significantes nos prédios da região. Ainda segundo os militares, ataques feitos pelas Forças de Defesa de Israel costumam deixar crateras. Como exemplo, o exército citou um ataque que deixou uma cratera de 19 metros de diâmetro. A análise das nossas imagens aéreas confirma que não houve impacto direto no próprio hospital. O único local danificado está fora do hospital, no estacionamento, onde podemos ver sinais de incêndio, sem crateras e sem danos estruturais nos edifícios próximos, afirmou em comunicado. Israel também divulgou uma gravação do que seriam dois operadores do Hamas conversando sobre a explosão no hospital. No áudio, segundo os militares, membros do grupo confirmam que o foguete se parece com um artefato da Jihad Islâmica, e que o disparo teria acontecido de um cemitério que fica próximo ao hospital. O governo israelense disse ainda que conduziu uma investigação supervisionada baseada em relatórios de inteligência, sistemas operacionais e imagens aéreas. Segundo os militares, os radares de Israel identificaram foguetes disparados por terroristas dentro da faixa de Gaza no momento em que houve uma explosão na instituição. A análise da trajetória confirma que os foguetes foram disparados nas proximidades do hospital, afirma a defesa israelense. Conforme os militares, desde o início do conflito em 7 de outubro de 2023, 450 foguetes disparados dentro da faixa de Gaza falharam e caíram na região, fazendo com que civis palestinos paguem o preço. O que é a Jihad Islâmica? Ligada ao Hamas, a Jihad Islâmica foi fundada na década de 1980, no Egito, por estudantes universitários de Gaza. É considerado um grupo terrorista também por Estados Unidos, União Europeia e Israel. Ao longo do tempo, assumiu ataques suicidas e terroristas e não reconhecem a existência do Estado israelense. No ataque do dia 7 de outubro de 2023, uniu-se à ação do Hamas. A organização negou que tenha sido responsável pelo ataque ao hospital. Israel em guerra. Uma mensagem de esperança. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, urgente: Israel em guerra. Como vocês sabem, Israel é o povo escolhido por Deus para ser uma bênção para todas as nações, mas também é um povo que sofre muita perseguição e ódio devido à sua fé. Nos últimos dias, vimos uma escalada de violência e conflitos entre Israel e seus vizinhos, especialmente o grupo terrorista Hamas, que lança foguetes contra civis inocentes. Isso é uma afronta ao plano de Deus e uma ameaça à paz mundial. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Como devemos orar e agir diante dessa situação? Em primeiro lugar, devemos lembrar que Deus está no
controle de tudo e que ele tem um propósito para Israel. Em Gênesis 12, 3, Deus diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se estende a todos os descendentes de Abraão, inclusive os judeus. Portanto, devemos abençoar Israel com nossas palavras, nossas orações e nosso apoio. Em segundo lugar, devemos reconhecer que Israel é um sinal dos tempos e a sua restauração profética. Cumpre as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Em Ezequiel 37, Deus mostra ao profeta um vale de ossos secos que representam o povo de Israel disperso entre as nações, mas Deus diz que fará esses ossos reviverem e se tornarem uma grande nação. Isso aconteceu em 1948, quando Israel se tornou um estado independente depois de quase 2000 anos, e desde então, Deus tem trazido judeus de todas as partes do mundo para a sua terra. Isso é um milagre. Mas também é um sinal de que Jesus está voltando em breve. Em Mateus 24, 32 e 33, Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo. As portas, a figueira representa Israel e o seu renascimento é um sinal de que a volta de Jesus está próxima. Por isso, devemos estar preparados e vigilantes, pois não sabemos o dia, nem a hora em que ele virá. Em terceiro lugar, devemos amar Israel como nosso irmão mais velho na fé e como nosso parceiro na obra de Deus. Em Romanos 11, 17 e 18, Paulo diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. A oliveira representa a árvore da aliança de Deus com o seu povo. Os ramos quebrados são os judeus que rejeitaram Jesus como Messias. Os zambujeiros somos nós, os gentios que cremos em Jesus, mas nós não devemos nos orgulhar nem desprezar os judeus, ao serem a raiz da nossa fé e ainda são amados por Deus. Por isso, devemos amar Israel como nosso irmão mais velho na fé e como nosso parceiro na obra de Deus. Devemos orar pela sua salvação e pela sua paz. Devemos defender a sua causa e denunciar a injustiças contra ele. Devemos apoiar as missões e os ministérios que levam o evangelho aos judeus. Devemos nos alegrar com o seu sucesso e chorar com o seu sofrimento. Meus irmãos e irmãs, Israel é um assunto muito importante para Deus e para nós. Não podemos ficar indiferentes nem ignorantes diante do que está acontecendo no Oriente Médio. Precisamos nos envolver com amor e fé nessa questão, e precisamos nos preparar para a volta de Jesus, que virá para buscar a sua igreja e para reinar sobre Israel e sobre todas as nações. Que Deus abençoe Israel e que Deus abençoe vocês. E se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva e nos fortaleça. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.